A Arte de Viver com Saúde traz com muita alegria para você hoje, então, dando continuidade à nossa entrevista com o Dr. Eduardo Poloni. E ele vai falar sobre um assunto que você está aguardando há bastante tempo, que é sobre emagrecimento. O emagrecimento de hoje, gente, porque a gente conhece, ouve falar de muita coisa que vem acontecendo de 10, 20 anos para cá. E o doutor Eduardo tem tudo que é de novo e de tecnologia de ponta. É isso, doutor Eduardo? Na verdade, alguns conceitos de emagrecimento mudaram nos últimos anos. Um exemplo disso é o próprio índice de massa corpórea. O que é o IMC? O IMC é a relação entre o peso e a altura da pessoa. Mais especificamente, seria o peso sobre a altura ao quadrado, né? Com isso, nós tínhamos aquela divisão clássica entre baixo peso, peso normal, e o sobrepeso e os diversos graus de obesidade. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Enfim, de algum tempo para cá, o conceito de IMC já andou mudando um pouco. Se nós vermos, por exemplo, os atletas, são pessoas que têm uma massa muscular muito desenvolvida e são classificados como sobrepeso, em sua maioria, às custas da musculatura, não às custas do excesso de gordura. Então, nós perdemos um pouquinho esse parâmetro do que seria o excesso de gordura no corpo. Analisando o percentual de gordura, nós temos que avaliar também a distribuição dessa gordura. É muito comum nós termos uma distribuição central, né? Seria aquela gordura em volta da região abdominal, que é a mais perigosa. Então, nós sabemos que uma pessoa que tenha uma gordura mais distribuída pelo corpo tem um risco menor de doenças cardiovasculares, de diabetes e até alguns tipos de câncer do que essa gordura central. Essa gordura central seria aquela visceral que vocês falam? Exatamente. Pela medida da circunferência abdominal, nós conseguimos estimar a proporção de gordura visceral da pessoa, aquela gordura que fica dentro da musculatura em contato direto com os órgãos, não essa gordura que fica debaixo da pele, que é facilmente palpável. Como exemplo de alguns cânceres que têm uma influência da gordura visceral, estão o câncer de intestino, né? Na mulher, muito importante também, alguns tipos de câncer femininos, como câncer de mama, câncer de útero, já existem vários estudos demonstrando algum grau de relação. Okay? A partir do momento que nós determinarmos qual o risco da pessoa, qual a sua distribuição de gordura, o excesso de peso, nós temos que atingir o objetivo mais específico, ou seja, reduzir a gordura visceral, prioritariamente nas pessoas que demonstram excesso, né? E isso nós conseguimos fazendo alguns ajustes metabólicos no organismo da pessoa. Então, como nós já conversamos, a atividade física prescrita de uma maneira adequada, né? Seguindo um objetivo programado de redução de peso, de gasto calórico. A alimentação tem que ter algum equilíbrio para não permitir variações hormonais muito grandes que possam levar ao acúmulo de gordura visceral. Nós sabemos, por exemplo, que o excesso de carboidratos simples, de farinhas brancas e pães, por exemplo, fazem o nosso corpo produzir muita insulina e essa insulina, em último caso, acaba levando a esse acúmulo de gordura visceral. E o diabetes? Exatamente. A pessoa entra num ciclo, quanto mais gordura visceral ela tiver, maior resistência à ação da insulina ela vai desenvolver e, num estágio mais avançado, pode virar uma diabetes tipo 2. Doutor, quanto a essas cirurgias que hoje tem, que o pessoal faz, mas mais para pessoas que têm um peso muito excessivo, né? Existe uma que é feita, não é a bariátrica, é aquela que corta direto o intestino, liga e tal. Tem pessoas que fazem e acabam se alimentando comem à vontade porque não tem mais perigo. Como é que fica essa situação de outras doenças que possam vir ter? Porque a pessoa parece que não retém mais vitamina, não tem mais nada. Como que funciona isso? Veja bem, existem vários tipos de cirurgias para redução de peso, né? Nós temos os procedimentos de balão intragástrico, anel, banda, a própria cirurgia bariátrica com bypass, que é aquela cirurgia que tem um desvio do trânsito intestinal. Cada um tem um objetivo. Ela tem uma indicação e tem pacientes que realmente se beneficiam muito desse tipo de cirurgia, só que ela deveria ser reservada para os casos em que a pessoa tentou
adequadamente, né, com um esforço direcionado, com uma orientação adequada, a pessoa tentou uma perda de peso e não conseguiu. Nós sabemos que tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande por fatores genéticos, por fatores hormonais, que por mais que nós tentamos ajustar todos os parâmetros metabólicos, elas ainda vão encontrar algum grau de resistência. Nessas pessoas, nesses casos selecionados, pode-se pensar numa cirurgia bariátrica. Se for optado pelos tipos de cirurgia com desvio intestinal, a pessoa pode ter realmente algum déficit de absorção de alguns nutrientes, cálcio, vitamina D. Que entra a suplementação. Exatamente. Geralmente essas pessoas elas são atendidas por uma equipe multiprofissional, né? Já estão adequadamente em acompanhamento. Só que ela tem que ter um acompanhamento vitalício, digamos assim, para sempre estar combatendo isso daí. Eu estou dizendo isso porque eu vou acabar trazendo esse meu amigo que fez essa cirurgia. Ele falava assim, Alexandre, eu só vou emagrecer podendo comer, porque eu não vou parar de comer, não adianta, eu gosto. E quando ele surgiu essa de desvio do intestino e tal, ele fez porque ele come durante a alimentação e ainda tem que beber. Então, foge completamente aos padrões normais que a gente é educado a se alimentar durante toda a vida, né? Jamais beber durante a alimentação e tal. E essa cirurgia não, ele fez tal, só que ele não tem acompanhamento nenhum, ele simplesmente fez a cirurgia e está comendo à la vontade, entendeu? É por isso que eu pergunto, não pode ser dessa forma, né? Não, de maneira alguma, ainda mais porque nós sabemos que tem alguns pacientes que em vez de ter a cirurgia como um marco na sua mudança de vida, simplesmente continuam com a mentalidade de antes de terem operado, né? Nós vemos que existem pacientes, por exemplo, que ingerem líquidos com alto valor calórico, né? Alguns casos de leite condensado, refrigerantes, para a pessoa simplesmente ter aquela sensação de estar ingerindo alguma coisa calórica. Essas pessoas, elas têm, na verdade, uma alteração de fundo, né, que nós devemos trabalhar, até com a ajuda de um profissional da área da psicologia e tudo mais. Mas, enfim, qualquer pessoa que passe por uma cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento vitalício em relação aos nutrientes. Doutor Eduardo, é um prazer tê-lo no programa. Eu acho que a gente pode começar a levar para o nosso público um assunto muito importante que infelizmente, a gente não tem tanto tempo o programa para dispor, para falar e dar continuidade. Mas, na sequência, eu quero lhe fazer um convite para a gente continuar conversando e poder falar dessas facetas que hoje existem dentro da medicina de uma forma profissional, obviamente. A gente está conversando com vocês de saúde e está tentando levar o melhor para vocês. Mas dicas que o doutor Eduardo possa levar, ou até mesmo que as pessoas... vou fazer um convite. Você que está assistindo, por favor, entre em contato pelo número que está no seu vídeo, que eu gostaria que o doutor Poloni deixasse. Pode deixar o telefone para as pessoas entrarem em contato ou mandarem um e-mail, melhor, se for o caso. Perfeito. Eu vou deixar um telefone para contato, né? As pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma questão, podem conversar com a minha assistente e, eventualmente, a gente vai responder à medida do possível. E pode falar. 3044 3307. É o 3044 3307. Você entra em contato aqui na clínica Dr. Eduardo Poloni para você mandar algumas perguntas que você tenha. Caso você queira entrar em contato com produção do nosso programa, também pode entrar, artistaplástico@alexandrerodrigues.com.br ou através do meu site também, www.alexandrerodrigues.com.br. Mande suas perguntas que o Dr. Eduardo vai responder pelo ar, em alguma entrevista junto com a gente, ou até por e-mail para você, tá bom? Doutor Eduardo, muito obrigado. Vamos deixar para a próxima mais coisas aí, que tem muita coisa para a gente conversar. É um assunto bem longo, né? Bem extenso. Claro. E eu espero contar com o senhor no nosso programa, no quadro Arte de Viver com Saúde, que está sendo um sucesso. Ok, Alexandre, eu estou à disposição. Obrigado. Um abraço para você. Daqui a pouquinho o Rafael vem com uma dica dessa semana, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.